Vamos falar sobre Real Madrid. Coloquei aqui uma line-up com colocando já as contratações e vou falar posição por posição e o que eu faria, o que eu acho legal do Real Madrid. Primeiramente, né, Courtois, Lunin. Será que eles mantêm o Lunin? Porque o Lunin é bom goleiro, ele tá ficando como goleiro reserva. E eu não entendo porque talvez um Chelsea não queira, sabe? Um time que queira, assim, um goleiro, que precise do goleiro. Porém, por enquanto, Lunin aqui. Dumfries, cara, eu coloquei Dumfries aqui errado, mas, né, tudo bem. Vocês me perdoam. Dumfries, cara, ok que ele jogava de ala na Inter, mas né, já vi ele defensivamente e não é ruim, tá ligado? Não é um Trent, não é um nível Trent, não é um nível Frimpong, é um nível ok, né? Que consiga acompanhar pelo menos o marcador. E ofensivamente, puta que pariu, cara. O Dumfries é o melhor. Ele e o Trent, os dois melhores, tá? São muito bons. E são bons diferentes, tá? Em modos diferentes. O Dumfries é um pouco mais corredor. O Trent pode um pouco mais por dentro. Finalização média e longa distância. Mas o Dumfries, cara, é sensacional, cara. É uma besta física. E pra mim, 25 milhões de euros, que foi a cláusula, cara, sensacional. Muito bom mesmo. Contratação do Real Madrid. Parabéns aí. Eu já vou dar spoiler que eu gostei das contratações do Real Madrid até aqui, até dia 29 de junho. Pra mim, ótimo. Lateral direito, perdeu o Carvajal e foi com Dumfries, Trent Alexander-Arnold, tá ok. Agora, a zaga tão ali contestada, a zaga do Real Madrid, contrataram ali Konaté vindo de graça. De graça é aquilo, né? Tem luvas, né? Mas time por time foi ali de graça, não teve que pagar nada ao Liverpool porque estava sem contrato. Pra mim é uma grande contratação do Konaté, cara. E o Konaté só não renovou com o Liverpool por quê? Porque eu acho que ele tava querendo ali um salário astronômico que não tava merecendo mesmo. O Konaté vem de temporada muito ruim, tá? Muito ruim, errando muito. Várias vezes, assim, errando timing de bola, errando saída de bola. Mas é um grande zagueiro. É um grande zagueiro. E eu acho que regressão à média, porque um cara tão bom e teve uma temporada ruim só, eu não acho que essa temporada ruim vai se repetir. E um futebol espanhol que, né, um futebol menos físico, não que, né, seja outro esporte, nada que eu vou falar, Premier League é o melhor. Não, não, não. A La Liga é uma grande liga e, né, talvez a segunda maior liga. Porém, eu acho que com o Real Madrid propondo mais, não precisando tanto o Konaté correr para trás, igual fazia no Liverpool, que é pressão total no Liverpool. E o Real Madrid, né, tendo um pouco mais, também um mourinismo, né? Eu acho que vai estar propenso a menos erros, o Konaté. E é um grande zagueiro, cara. É o que o zagueiro moderno precisa, ele tem tudo. Ele é um cara muito rápido, é um cara que tem pernas longas, é muito bom na saída de bola, apesar, né, de erros, eu acho que isso não tira um do outro, porque pra mim foi muito mais uma fase ruim do Konaté, e não só do Konaté, como do Liverpool, né, defensivamente foi bem mal, o próprio Van Dijk não teve grande temporada, o Konaté, ele só não foi um diferencial em um ambiente que já estava ruim. Não que o Real Madrid esteja uau defensivamente, mas um jogador tão bom igual ele, num trabalho a começar novo, num ambiente diferente, talvez o jogador ali só precise de um ambiente diferente para voltar a ser bom como antes. Konaté, gostei muito. E o Rudiger do outro lado, de lei, Rudiger ali, pra mim é a dupla de zaga mais talentosa. Com o Hilsen ali, né, um zagueiro ambidestro que esperava mais nessa primeira temporada, mas teve assim algumas fases legais, acabou não indo pra Copa, mas é jogador assim de ficar anos no Real Madrid. Acho que tem tudo pra melhorar. Agora, o Militão e Asensio é foda, né, cara? Asensio. Asensio é bom pra ser quarto, quinto zagueiro no máximo, tá?
E talvez sendo o Real Madrid ele aceite ser, talvez. Até porque o Militão não é confiável. Não dá, não, ok, não dá para entrar numa temporada com o Militão, contando com o Militão. Então o Militão tem que ser esse terceiro, quarto, até terceiro eu acho paia, tá? Até terceiro eu acho paia ser esse terceiro zagueiro, porque não é confiável, um jogador que é injury prone, muitas lesões durante a carreira, mais uma Copa que ele perde. Infelizmente, é um grande ali, talento que acabe, que não que está se delfinhando aí para ser, né, uma carreira que poderia ser muito maior que está sendo hoje, apesar de ser bem grande. Grande jogador, Militão, porém não dá para confiar, cara. Lateral esquerdo, Cucurella, vindo do Chelsea. Cara, Cucurella, deixa eu pensar se eu vejo um lateral esquerdo melhor que o Cucurella hoje. Barcelona, não, Real Madrid. Cucurella é o melhor lateral esquerdo do mundo hoje. Talvez ele e o Di Marco também sendo talvez um ala, né? Tipo, é difícil falar lateral, mas veio muito bem a temporada ali na Inter de Milão. Mas o Cucurella é sensacional, cara. Ele é sensacional, cara. Sensacional. Que grande contratação do Real Madrid. O Cucurella é muito bom apoiando, ele apoia pelo corredor, ele apoia por dentro, ele chega, ele faz gol de cabeça, é muito bom na saída de bola e, né, ele é uma pulguinha, porque né, ele é pequenininho ali, uma pulguinha atrás da orelha ali dos marcadores, cara, porque ele é um parasita. Ele não deixa o cara, né? Ele não deixa o cara ter vida fácil. Ele marca a pressão. Ele é muito difícil ser batido no mano a mano, apesar de ser batido, né? Mas ele, até quando ele é batido no mano a mano, ele consegue recuperar. Então é um lateral esquerdo completo, cara. Até, né? Obviamente o Chelsea não foi pra Champions League. Então eu acho que falta um pouco de barganha pro Chelsea manter o Cucurella. E grande contratação do Real Madrid, cara. Grande contratação. Por quê? Junta Mendy, junta Fran Garcia, junta Carreiras, não dá um, cara. Não dá um, cara. Foram muito mal mesmo. Né, o Mendy é ok. O Mendy é ok. Né, mas não passa disso. O Fran Garcia tem que aposentar. Ele não é bom jogador, cara. O Fran Garcia não é bom jogador. E o Carreiras é uma grande decepção. Veio ali muito bem do Benfica, mas eu acho que é bom manter ele. Então, acho que o Fran Garcia tem que ir embora, cara. O Fran Garcia não é bom jogador. Mas grande contratação do Cucurella, cara. Eu acho que vai ajudar muito ele e o Vinícius Júnior ali. Ele já meteu uma entrevista falando, porra, Vinícius Júnior, pode fazer o que você quiser, não precisa voltar que eu vou cuidar. Ele falou isso na entrevista e acho que, né, obviamente não vai ser assim, porque é um jogador que também vai ali apoiar bastante. Porém, é um cara que vai. Ele mata e morre pelo time. Eu gosto muito do Cucurella, cara. E é um cara que é bastante odiável quando você joga contra ele, porque ele é muito chato e muito bom. Grande contratação, Cucurella. Vamos lá, eu acho que o meio do Real Madrid precisa, assim, talvez mais uma contratação, porque o Tchouaméni é o primeiro volante aqui, o Camavinga, que, né, eu acho que tem chance de ir embora. Camavinga não está na sua melhor fase no Real Madrid, não foi para a Copa do Mundo. E o Pitarch, que para mim né, o Arbeloa spawnou o Thiago Pitarch e gostei dele nos jogos que eu vi, principalmente mata-mata de Champions League. Esse é o meio, primeiro volante do Real Madrid. Aí vem aqui Valverde, Bernardo Silva e sim, Bernardo Silva não vai ser ponta direita. Não estamos no Mônaco do Leonardo Jardim, onde o Bernardo Silva foi ponta direita, entendeu? O Bernardo Silva jogou muito bem de primeiro volante, de meio campista no City de Guardiola, e foi muito bem, é um cara que organiza muito bem. Eu acho que o Real Madrid tá precisando desse cross, e ele pode fazer uma função cross, né? Não ser genial igual cross, porém eu acho que ele tem grande chance de ser esse cross. Hoje ele não é titular, né? É o Valverde. Porém, dependendo, né? Dependendo do
do jogo, tá ligado? É um jogo talvez que seja mais defensivo, aí coloca o Valverde de ponta direita, igual, né, fez em outras situações, e o Bernardo Silva titular, ou talvez até o Bernardo Silva pega essa do Tchouaméni, então eu acho que ele vai jogar assim como volante e não como atacante, porque até tem outras muito melhores ali opções do que o Bernardo Silva de atacante. E o Bellingham e o Arda Güler eu coloquei aqui. É, a ver, tá? A ver como vai ser, porque o Real Madrid tá muito de olho no Enzo Fernandes, seria mais um jogador vindo do Chelsea. O Enzo Fernandes seria muito caro, seria acima de 120 milhões, mais do que o Chelsea pagou. Foi 121 milhões pro Benfica. E eu acharia bom essa contratação. O Enzo Fernandes é um cara que agregaria qualquer time do mundo. Qualquer time do mundo. E ele pode jogar tanto aqui no Valverde, tanto aqui no Bellingham. É um cara que é multiuso, é muito bom, tem muito confiante, muito físico. Chega no. Ele é um elemento surpresa muito bom, passe apurado. Enzo Fernandes é jogadoraço. Eu gostaria de ver sim. Porém, por enquanto tá assim. Bellingham, Güler e aqui as três pontas. Vinícius Júnior, Rodrigo. Rodrigo tá recuperando de lesão ainda. Porém, já volta no meio da temporada. Vinícius Júnior. E vamos tirar aqui o elefante da sala. Eu coloquei aqui Endrick na ponta direita. Por que eu coloquei Endrick na ponta direita? Porque não existe Endrick e Mbappé jogando juntos, segundo atacante. Isso não existe, cara. Esquece, esquece, esquece. Não vai rolar. Não existe 4-4-2, não vai rolar entre jogando com o Mbappé de dois atacantes. Impossível, impossível. São dois jogadores muito parecidos, muito rápidos, que têm a finalização como a maior virtude. Cara, são muito parecidos. Porém, o Endrick se destacou bastante, principalmente na- foi contra o Raio Vallecano? Foi num mata-mata de Europa League, onde ele jogou como ponta direita, ele até faz gol. E ele foi muito bem, cara. Foi muito bem, em outras partes da Ligue 1 também. É um jogador que se mostrou que pode jogar na ponta direita. Pode jogar, né? Ele consegue ser dinâmico, consegue ter ali essa troca com os jogadores ao lado. Não é um jogador que só vai ver o gol assim como todo centroavante, mas é muito inteligente. Tem principalmente ali o chute a média distância, a longa distância, que é muito bom também. Ele faz gol assim, aliás. Então para mim, a única maneira do Endrick ser titular no Real Madrid é se ele ser ponta direita. E hoje, como a ponta direita do Real Madrid não tá bacana, porque é Brahim Dias, ok, bom jogador. Porém, vai dar a titularidade para ele assim, né? O Brahim Dias eu acho que não é bom o suficiente para ser titular absoluto do Real Madrid. E o Marcelo Tuano também, que é um cara que eu acho que vai até ser emprestado, alguma coisa. Porque eu não entendi, na verdade, a contratação do Marcelo Tuano. Não tá pronto. Não tá pronto. Lembrando que o Arda Güler pode fazer essa ponta direita também. Mas eu vejo aqui o Mourinho querendo. Ele querendo ali o Endrick testar, pelo menos, na ponta direita. E o Mbappé. Eu coloquei aqui Gonzalo Garcia, mas eu vejo o Gonzalo Garcia saindo também, tá? Eu vejo ele saindo. Porém, tá no elenco por enquanto. E esse, por enquanto, aqui é o Real Madrid. O que eu faria do Real Madrid a mais? Eu acho que o meio-campista é bacana. Eu tô colocando aqui como titular, mas não necessariamente é um time que me agrada assim, né? Tipo, vai voltar a ser o Real Madrid sempre. Não necessariamente é. Mas para mim precisa de mais um volante, porque um volante não, um meio-campista. Para mim eles deveriam. Talvez o Camavinga tenha um mercado difícil ver o Camavinga depois de anos no Real Madrid ele começar a vingar do nada. Tipo, ele um jogador ali que cara, fez sua função, mas nunca realmente se destacou, sabe? Nunca se destacou tanto assim. E
E talvez ali mais um zagueiro. Asensio é um cara que eu não iria para mais uma temporada com ele. Militão, né, não é um cara também, né, como eu já falei, confiável. Talvez um zagueiro bacana aqui. E a questão do Garcia, talvez ali mais um ponta direita, mais um atacante. Talvez isso. Acho que, né, a janela do Real Madrid já está bastante ali movimentada. Mas só, né, gastou dinheiro em transferência ali com Cucurella. Então, cara, esse time aqui com o Mourinho, que, né, também mais uma contratação que até foi pago dinheiro pro Benfica, eu acho que o que o Real Madrid se transformou ele sempre foi. Ele sempre foi. Mas hoje eles tomaram de assalto que o Real Madrid é um time de jogadores. Não é um time que igual um Arteta chega e vai mudar ali, que vai os jogadores vão jogar pro técnico, porque ele tem um pensamento tático onde ele vai contratar os jogadores de acordo com o pensamento tático, ele tem respaldo da diretoria, Pep Guardiola, Klopp. Real Madrid não é isso. Não é isso. Até o Ancelotti, que é um grande técnico da história do futebol, ele não é assim. Ele não tem um estilo próprio, Ancelotti. Ele não tem. Ele é um cara que se destacou em se adaptar aos times que eles estavam. E ele se adaptou bastante. No Real Madrid, ele ia para jogos com o Manchester City completamente diferente. Ele ia contra o Rayo Vallecano, contra o Eibar na La Liga. Ele não tem nenhuma vergonha de ir lá e começar a retrancar, estacionar o ônibus e ver ali o que o Vinícius Júnior faz no contragolpe, né? Em transição. Ele não tem essa. Então ele deu certo no Real Madrid por conta disso, porque o Real Madrid é um time de jogadores. E o Mourinho, depois de Tottenham, Roma, Fenerbahçe, Benfica, cara, é um cara que é completamente ultrapassado, taticamente já, completamente ultrapassado. Mas uma coisa, não é sobre isso que ele foi contratado, não é sobre isso. O que, né, eu acho que o Florentino Pérez tem que ser bastante, assim, contestado, mas o que ele pensa sobre isso? Vamos tentar imaginar o que ele pensa? Ele pensa, cara, que os jogadores comeram o Xabi Alonso, né? O Xabi Alonso, mesmo sendo, né, até ídolo do Real Madrid, é uma figura, assim, que não é tão grande no futebol como treinador, sabe? Não é um Zidane, sabe? Não é. O Zidane é diferente, né? Você, Bellingham, Mbappé, Vinícius Júnior, não vai ali, tipo, você vai respeitar o Zidane de uma maneira absurda. O Xabi Alonso? Não, né? A gente viu que não. O Mourinho é um dos maiores treinadores da história do futebol. E no Real Madrid, ele, obviamente, não ganhou Champions League no Real Madrid, mas ele ganhou La Liga. E ele é tão grande no Real Madrid que tipo, quando o Ancelotti, ele jogava, igual eu falei agora, ele jogava retrancado contra o Manchester City, eles chamavam, o Marca, a principal revista, chamava de Mourinismo. O Mourinismo talvez seja até maior que o Mourinho, mas é uma coisa bem assim, categórica do Mourinho. Então é um cara que tem seu impacto dentro do Real Madrid e todo mundo sabe que ele ganhou Champions, ele ganhou muitas ligas, ele é grande, ele é como figura também, não só como o cara que ganhou as coisas, ele é uma grande figura do futebol, né? Uma figura folclórica do futebol. Então eu acho que o Florentino Pérez imaginou, eu quero um treinador que fale de cima para baixo com meus jogadores. Que não necessariamente, né? Pode ser que ele esteja ali no mesmo nível, que um Vinícius Júnior, com o Mbappé, no Real Madrid. Mas que não seja, sabe, baixo, igual o Xabi Alonso. O Xabi Alonso tava assim, tá ligado? E o Mourinho fala, pelo menos, se não for de cima pra baixo, ele fala no mesmo nível. E não sei se eu concordo, não sei se vai dar certo, mas faz sentido, faz muito sentido. O que ele iria fazer? Tá ligado? Ele iria
contratar o Klopp, cara, o Klopp mesmo sendo um grande do futebol, o Klopp ia começar a falar, você tem que voltar, tem que fazer marcação pressão, tem que fazer isso e tal, e se você não fizer, você vai ser bancado. Pô, os caras vão comer ele, cara. É, então, eu acho que a estratégia do Mourinho, que é um cara que também bate de frente, né? Talvez ele não seja um gestor de elenco, uau, mas ele é um cara que vai falar, pelo menos, com o Vinícius Júnior, com o Mbappé, com o Bellingham, no mesmo nível. E isso já é algo, tá? Já é algo.